quero fazer minha rinoplastia, mas morro de medo de ficar com o nariz entupido. Como é isso? Fica entupido, não fica? Eu sou Ana Rocha, sou cirurgiã plástica e hoje a gente vai falar sobre pós-operatório de cirurgia de nariz. Vamos lá? Uma dúvida super comum e um medo muito comum é sobre o entupimento nasal no pós-operatório de cirurgia de nariz, né? Às vezes eu tenho paciente que fala, eu queria fazer, mas eu tô deixando, né? Tô postergando porque eu acho que eu vou ficar desesperada de ficar com o nariz entupido. Como é que funciona isso? Então, hoje em dia, vocês já sabem que a gente não usa mais tampão, né? Antigamente, na cirurgia de nariz, você colocava tampão de gases justamente para tamponar esse nariz para evitar sangramento. Hoje em dia não acontece mais isso, a gente não faz mais tamponamento nasal, tá? O que a gente faz é colocar um dispositivo que é de silicone, bem molinho, é um dispositivo que o paciente não sente que tem esse dispositivo no nariz. A gente coloca bem junto ao septo, né, e dá um ponto ali, fixa esse dispositivo no septo nasal. Então, a gente permite que o nariz, a narina, né, o buraco do nariz fique livre, fique pérvio. Mas, como em qualquer cirurgia, né, no pós-operatório você tem produção de líquido em mais excesso, né? Você tem serosidade, você tem sangue, aquele sangue que ficou acumulado da cirurgia. A via aérea é muito longa, né? O paciente acha que a via aérea saiu daqui, já tá aqui na garganta. Não, ela faz assim uma curva, né? Então ela é longa. Então às vezes o sangramento que teve ali na cirurgia, ele fica acumulado nessa via aérea. Então é normal que o paciente saia de cirurgia, saiu de sala de cirurgia, principalmente os pacientes que têm queixa funcional. Paciente que respira muito mal, tem um desvio de septo, já tem o nariz meio bloqueado. Quando ele sai de cirurgia, ele fala assim, nossa, eu tô respirando assim maravilhosamente bem. Nunca respirei tão bem na minha vida. Só que nas primeiras horas do pós-operatório, começa o edema, começa a produção de secreção em excesso, né, reativo ali do procedimento cirúrgico e realmente o paciente tende a ficar entupido, tá? A gente orienta o paciente no pré-operatório, a gente já dá para o paciente, né, já prescreve para o paciente uma gama de medicações, né, que ele pode usar para melhorar isso. Então, o principal é a lavagem, né, o soro fisiológico para lavar o nariz. Eu já oriento que o paciente no pós-operatório imediato, chegou no quarto, comeu, tá bem, tá acordadão, já vai começar a lavar o nariz, né, lavar, lavar, lavar. Isso permite que essas secreções sejam drenadas, tá? Mas fica completamente desbloqueado o nariz? Não, não fica. Realmente, nos primeiros 3 dias, o paciente tem uma sensação de como se tivesse gripado, né? Os pacientes falam, olha, as primeiras 3 noites são ruins, porque eu vou deitar e quando a gente deita, a gente fica, né, em 0 graus, aumenta a drenagem para a cabeça e aumenta realmente o edema. Então, o paciente normalmente se queixa mais à noite, tá? A gente orienta para ficar com a cabeceirinha um pouquinho elevada, então foi para casa no mesmo dia, travesseiro um pouquinho mais alto e manter isso pelo menos na primeira semana. Isso ajuda que você não aumente muito a pressão na cabeça e a gente não aumente tanto o edema. Mas o fato é que as primeiras 3 noites são chatinhas, tá? E depois o relato é que de 3 a 5 dias isso aí melhore, né? No 3º ou 5º dia o paciente já está respirando bem, justamente porque ele já está lavando muito bem esse nariz e o edema já vai cedendo, tá? De qualquer forma, chegou aqui com 7 dias, a gente retira esse dispositivo que a gente chama de splint nasal e aí o paciente está resolvido, tá? Então, realmente, a gente não bloqueia o nariz, não tem um bloqueio do nariz, esse nariz está livre, mas como qualquer cirurgia, tem secreção, tem edema, então os pacientes me relatam que os 3 primeiros dias são chatinhos, como se estivesse muito gripado, tá? Mas não, a gente não oclui seu nariz, fica tranquilo, toma coragem e opera, porque realmente quando o paciente tem uma alteração, principalmente quando o paciente tem alguma alteração funcional, isso melhora muito a vida do paciente, fora a questão estética que a gente sabe que muda muito, né, a história, o curso aí do paciente, tá? Se você tiver qualquer dúvida sobre rinoplastia, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de te responder.